Desmanche no São Paulo. Será que vai acontecer mesmo, galera? Já começam a surgir aí os nomes, né? Os primeiros nomes aí que podem ser dispensados e devem ser dispensados e tem que ser dispensado já ao final dessa temporada, hein, galera? Pois é, né? Olha só, a gente vai falar disso. E, obviamente, também vamos continuar aqui falando. Clubes agora soltam notas de repúdio aí ao Flamengo, hein? O Flamengo travou a grana aí da Libra. Eu falei para vocês aqui anteontem, né? Soltei um vídeo falando que o Flamengo travou aí a grana que os clubes iriam receber. Os outros 19 clubes aí, né, do Campeonato Brasileiro, só o Flamengo, hein, conseguindo travar tudo. Inclusive, eles soltaram nota de repúdio. São Paulo também soltou uma nota de repúdio. A gente vai comentar isso aqui também. Pois é, né, galera? E a palhaçada continua. Agora já tem um novo capítulo. Oscar e Lucas treinam para enfrentar o Ceará. Comenta aí, fiquem à vontade para vocês comentarem também, beleza? A gente vai começar aqui já falando dessa treta aí dos bastidores. O Flamengo contra os 19 clubes, incrível, né? E a gente vai comentar também, mas eu quero ler para vocês aqui. Olha isso, gente. Clubes repudiam decisão do Flamengo de recorrer à justiça para bloquear pagamentos da Libra. Os cariocas conseguiram liminar que impediu o repasse de parte dos direitos de transmissão a equipes que formam o bloco. Olha só para vocês entenderem o que aconteceu. Quer ver? Ó? Eu vou ler aqui para vocês por que o Flamengo bloqueou essa grana e conseguiu bloquear. Entenda o caso. O Flamengo entrou com uma ação judicial e conseguiu o bloqueio dos pagamentos de uma parcela dos direitos de TV do Brasileirão, que seria distribuída aos clubes que fazem parte da Libra, né? Entidade formada aí por Palmeiras, Bragantino, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio, Correia, Brusque e o próprio Flamengo. Tem dois blocos, né? Tem o da Libra e tem o da Liga Forte Futebol. Eu acho que da Série A aí, acho que tem 13 da 12 ou 13 da Libra. A liminar concedida ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro trava o repasse de 77 milhões, valor referente a uma porcentagem dos ganhos com o pay-per-view, segundo o contrato firmado entre a Libra e a Globo. O Flamengo alega ter sofrido prejuízo com o contrato firmado em 2024. O Flamengo assinou. Era outro presidente, mas é válido. Ele assinou, galera, e com vigência até 2029. O compromisso foi assinado pelo Rodolfo Landim, então presidente do clube. Seu sucessor, Luiz Eduardo Batista, fez oposição a Landim e tenta rever a distribuição do dinheiro dentro da liga. BAP criticou os termos do vínculo ainda durante o processo eleitoral do clube do ano passado. Olha isso. Então, gente, o que acontece? Aí vamos lá. Aí o São Paulo soltou uma nota. Porque quando é para grana, galera, aí o Casares ali, a diretoria rapidinho vai soltar uma nota. Né? Quando é para defender os interesses do São Paulo com essas arbitragens horrorosas, VAR, CBF, Federação Paulista, Comembol, ninguém defende o São Paulo. Mas aqui o Casares se juntou ao Palmeiras, ao Santos, né? O São Paulo se juntou à galera contra o Flamengo. Eu até acho que sim, tem mesmo que ficar contra o Flamengo, mas existem também momentos para defender o São Paulo, gente, convenhamos. Olha isso, o São Paulo Futebol Clube vem por meio desta manifestar o seu repúdio à conduta da gestão do Clube Regatas do Flamengo. Mesmo após assinar o acordo com a Libra e a TV Globo, travou o repasse de 77 milhões referente a uma das parcelas dos direitos de transmissão e pay-per-view por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Isso é a nota do São Paulo, tá? A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados, até porque a enorme história do clube carioca foi construída ao longo dos anos e não pelos atuais mandatários. Vamos lá. A atitude de Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam dessa verba para custeio. E necessitam muito, né, Casares? Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro saberá avaliar a correção e imparcialidade à atitude do clube carioca. Tá aí. Aí eu falo para vocês, cara, é lógico que agora eles vão brigar, eles vão para cima, agora vão repudiar a decisão do Flamengo. É porque envolve grana, né?
grana para os cofres do São Paulo. Como eu disse, ninguém sabe também para onde vai essa grana, mas é grana de compromisso aí para pagar salários, direito de imagem, funcionários. É dinheiro que o clube está contando, não só o São Paulo, até o próprio Palmeiras, tá, gente, que é o endinheirado hoje aí, está muito bem financeiramente, comentou também que repudia aí também a decisão do Flamengo e o Palmeiras também conta com essa grana, o Santos, entre outros clubes. Mas por que que os clubes agora, obviamente, eles estão contra o Flamengo e devem ir para cima do Flamengo? Gente, é mais que justo. O que eu penso da seguinte maneira, cara, não pode deixar o Flamengo dominar. O Flamengo já está dominando financeiramente, o Flamengo já domina nos bastidores, né? O Flamengo já domina nas suas mídias aí potenciais, né? Você sabe aí, existem vários casos. Ó, oh, não pode falar mal do Flamengo, tem que sempre elogiar o Flamengo, né? O Flamengo perdeu, tem sempre uma desculpa, né? O Flamengo tomou um chacoalhão lá do Bayern de Munique no Super Mundial, mas ó, oh, o Flamengo, hein? Jogou com honra, o Flamengo, olha, fez frente ao Bayern. Então existe sempre uma proteção ao Flamengo aí pela mídia clubista, principalmente lá do Rio de Janeiro. Agora, o que não pode deixar é o Flamengo ditar as regras, galera. E o Flamengo assinou em 2024, né? Esse contrato. Agora, o que, que eles querem? Querem travar porque eles querem ganhar mais. O Flamengo está sendo aquele soberbo, sabe? Aquele arrogante, exatamente, sabe? Que só está pensando nele, ele não está pensando nos outros clubes. Ele não pensa em clubes aí, por exemplo, clubes que estão brigando ali, de repente, para não cair, que precisam da verba. Eles não estão pensando nos funcionários, nas pessoas dos clubes, ele não quer nem saber. O negócio é que ele quer a fatia maior do bolo do que todo mundo. Cara, de verdade, se tivesse mesmo, sabe, se os clubes brasileiros, ou até mesmo no Brasil, se as pessoas quisessem mudar, vamos falar assim, ó, vamos parar essa bagaça de campeonato aí. Ou é desse jeito o Flamengo, ou não vai. Se junta aí com o Palmeiras, Santos, os outros clubes que são da Libra aí, todos eles, né, que são da Libra, fala, pô, um clube só quer estragar o campeonato, não quer deixar passar fazer o repasse, porque no final ele quer uma fatia maior para ele. Então vamos fazer o seguinte: disputa o campeonato sozinho brasileiro, Flamengo. Mas você já acha que os caras vão fazer isso? Não vão fazer. Eles vão ficar tudo com o rabinho entre as pernas. O Flamengo, no final das contas, vai acabar cedendo um pouquinho, os outros clubes cedem um pouquinho, dá sempre aquele jeitinho e vai ficar bolufas, elas por elas mesmas. Vocês querem apostar? Depois vocês vão ver a resolução disso aí que vai acontecer. O Flamengo não vai abrir mão. E os clubes vão acabar cedendo por conta de apenas um clube tá aqui. Eu me revolto com esse tipo de coisa, tá? Por mais que o São Paulo tá nessa situação deplorável que a gente sabe que tá, mas eu me revolto com essa situação porque, cara, é um clube só que já tá dominando o futebol brasileiro, não tá nem para os outros. E aí, os outros que não têm bastidor vão acabar acatando isso. E aí o Flamengo continua crescendo, continua ganhando e os outros vão continuar ganhando menos. Não tem fair play no futebol brasileiro, não tem organização no futebol brasileiro. Aqui é cada um por si, meu amigo. Essa que é a realidade. Comenta aí, fique à vontade para vocês comentarem, tá? Olha isso, hein, galera? Começou de novo, hein? Oscar e Lucas treinando. Pois é, será que vão jogar contra o Ceará? Eu duvido. Eu duvido que o Oscar esteja no banco contra o Ceará. Talvez se ficar no banco, não deve jogar. Se jogar também não vai ter condições de jogar. A gente viu o Lucas, né? Pois é, as informações que saíram hoje, mais uma vez aí dos bastidores, informações aí da imprensa, é que os jogadores, olha, estão treinando, né? Compareceram. Depois daqueles burburinho aí, depois inclusive que o Crespo comentou que o Oscar não vem treinando com regularidade, ele não tem condições de jogo, mais uma vez aí, saem as notícias de lá que o Oscar treinou, né? Quem que tá certo nessa? É o Crespo? Será que o Oscar tá treinando? Mas será que ele tem condições de jogo? Que tipo de treino que é esse, né? Pois é, como os clubes não abrem, galera, o centro de treinamento, não abre mais os treinamentos para a imprensa, e aí simplesmente a comunicação vem de lá de um clube, né? Ele solta, ó, o fulano treinou, o outro fulano treinou, um fez gol de bicicleta, um fez, foi 10-1 o treino e começa. Então a imprensa começa a repercutir, todo mundo repercute. Daqui a pouco chega no dia do jogo, ó, não foi relacionado. Por que, que não foi relacionado? Aí começa a jogar nas costas do treinador. Ah, culpa do treinador que não relaciona ele. Ah, o treinador não quer usar esse, não quer usar aquele. Pois é, a gente sabe que pelo menos o Crespo, né, tá falando a verdade aí quanto aos problemas do São Paulo.
né? A gente já comentou aqui que falou de departamento médico, falou de contratações, de jogadores que ele não pediu, agora dos jogadores que não vem treinando, e a imprensa então dizendo que está treinando. Ele até falou, pô, quem que passa essas informações para vocês, né? Porque o Oscar não está treinando. Então fica aí essa divergência. Você acha que vale agora contar com Lucas e Oscar no Campeonato Brasileiro? Ah, cara, de verdade, vou ser sincero pra vocês, viu, galera? É porque não vai ter jeito, os caras vão jogar mesmo, mas pra mim não faz diferença nenhuma esses dois jogadores. Eu perdi, assim, sabe, Puxa, como que eu posso dizer? Eu perdi o gosto por eles. Eu perdi o gosto de contar com eles, de acreditar neles. No momento que a gente mais precisou, esses caras estavam machucados. Tudo bem, pode não ser culpa deles, mas assim, só vivem machucados também, né? Então é o clube que precisa tomar uma decisão também no futuro aí, o que fazer com esses jogadores, e tem que ter coragem, tem que ter pulso. Eu vi o Arnaldo Ribeiro comentando assim, do Luciano, ele falando, mas se mandar o Luciano embora, vai contratar quem? Quem que vai trazer para o lugar do Luciano? Gente, é aquela coisa, quando era o Zubeldia, falava, se mandar o Zubeldia embora, quem que vai trazer, né? Já pensou se fosse o Raí, se fosse o Miller, se fosse o Palhinha, se fosse o Cafu? Se a gente falar, se mandar embora, quem que vai trazer, né? Ó, se o Miller sair, quem que vai trazer? Não, a gente tá falando do Luciano. Aí o problema é o seguinte, o problema não é que não tenha substituto para o Luciano. Agora tudo bem, agora não tem como você contratar ninguém mesmo, não tem. Então tem que terminar esses 2 meses e meio aqui de temporada, 2 mesinhos praticamente, né? Terminar, ok, mas depois sim vai ter outras alternativas. O problema não é que não tem substituto para o Luciano. O problema é que as pessoas que estão lá no São Paulo, eles não têm capacidade para contratar. Porque você falar que hoje não tem um substituto para o Luciano no São Paulo, você está tirando, cara. Aí é muito fanatismo, de verdade. Aí é fazer aquela média, né? Algumas pessoas que fazem média para engajamento. Por favor, cara. O Luciano não é decisivo no São Paulo, nem aqui, nem na China, nunca foi. E agora, já com seus 32, não vai ser também. Não é o cara que vai decidir nada para o São Paulo. Na real, o São Paulo nem tem jogadores assim que decidem uma partida a qualquer momento. Já teve, hoje em dia não tem mais. Então, a questão de você ter um ciclo encerrado com certos jogadores faz parte, galera. Faz parte. Uma hora o Arboleda vai sair, o Luciano vai sair, o Caleri, o Lucas, o Oscar. É qualquer um. Os jogadores vão passar, os jogadores encerram carreira, os jogadores mudam de clube, mas o São Paulo tá aí, o São Paulo vai continuar assim, a gente imagina, né? Independentemente se no futuro vai ser uma SAF, vai ser um investidor, uma parceria, eu acredito que o nome do São Paulo ainda vai perpetuar e vai ficar. 30 anos lá atrás, imagina quando o Raí foi embora, que era o nosso grande jogador, né? Indiferentemente, galera, do modo político que ele pensa, cara, a ideologia política dele, cara, eu aprendi a gostar do Raí como jogador. Nunca conheci o Raí como pessoa, mas o que ele fez pelo São Paulo virou um ídolo. Assim o Miller, né? Assim também o Palinha, pô, o Ronaldão, Mineiro, Josué, Cicinho, Danilo. Não importa como esses caras hoje eles estão, mas o que eles viveram no São Paulo, eles trouxeram alegria para os torcedores. Então imagina se 30 anos atrás, na saída do Raí, a gente falou, ó, e agora, né? Estamos sem jogador, lascou, né? Poxa, não vai ter substituto. Naquela época já era difícil, o São Paulo foi buscar alternativas. Demora para encontrar a forma de jogar, um jogador diferente, vai demorar. Ó, o São Paulo hoje é refém do Luciano, isso não pode acontecer, cara. Ser refém do Luciano, ser refém do Lucas, ser refém de qualquer um. São Paulo não pode ser refém de ninguém. Tem que ser um prazer, tem que ser um desejo desses caras jogar no São Paulo. Não é o São Paulo que tem que ser refém desses jogadores. E esses jogadores vão passar também. Daqui a pouco vai se encerrar o ciclo. Se não for agora, vai ser um pouquinho mais no futuro. Né? Então, assim, pô, não dá para entender esse negócio de quando o torcedor fala, mas se mandar embora não vai ter outro. Tem sim. O problema é quem não sabe contratar, é quem não sabe entender o momento do futebol. E aí, tudo isso, aproveitar para pedir para você deixar o like aí para fortalecer. Antes da gente ir para o último assunto, deixa eu agradecer vocês aí. A galera comentou bastante no chat aí, que hoje cedo eu falei, pô, tô com a garganta ruim, tosse. A galera falou para eu tomar chá de hortelã. Já fiz chá de hortelã,
né? Aquele chazinho de alho também, né? Então, assim, eu tava ruim mesmo. Hoje tô melhor. Ó, agora à tarde tô até melhor, viu, galera? Respirando melhor. Graças ao chazinho que vocês indicaram aí, um chazinho de hortelã, nossa, com limãozinho assim, tinindo. Muito obrigado mesmo, galera. Ó, creio que amanhã eu vou amanhecer bem melhor. Só tenho a agradecer vocês, que Deus abençoe a vida de cada um. Tamo junto, viu? A gente continuar tendo garganta aqui para poder falar, né? Olha isso, gente. O São Paulo está preparando já para a virada de 2026 uma limpa aí no seu plantel. E vai acontecer. Eu tenho alguns nomes aqui, eu já sei que tem alguns nomes que não vão ficar no São Paulo, tá? O Cedric, eu acredito que o Cedric vai pedir para ir embora, mas esse não tá na listinha, não. O menino lá, o que chegou por último aí, o Rigoni. O Rigoni, ele já jogou 3 jogos com mais de 45 minutos. Faltam 9 jogos. Se ele atingir essa meta, ele vai ter que renovar automaticamente. Lógico, né? Vai depender do treinador agora colocar ele para jogar, né, Crespo? Enfim, o São Paulo não quer que o Rigoni atinja essa meta pelo jeito, né? Aí nós temos alguns nomes, o próprio Luciano, que está insatisfeito aí, reclamando aí, né? Internamente, informações de que ele comenta, ficou abatido porque as cobranças vai para cima dele. Você tem aí o Oscar, que também é uma incógnita, não sabe o que vai acontecer aí, o Oscar daqui para frente. Você tem o próprio Luiz Gustavo, que a gente também não sabe ainda se o Luiz Gustavo vai parar de jogar futebol. Você vai querer mais uns meizinhos jogar ali o Campeonato Paulista, entre outros nomes, né, galera? A gente tem o Caleri machucado também, o Caleri deve retornar. Tem alguns nomes jovens que vão retornar, tem aí uns jogadores também machucados, né? Alguns veteranos também. Ou seja, o São Paulo tem um Bobadilha que pode ser vendido, né? O próprio Pablo Maia, né? Vai ter uma lista, sim, de saídas do São Paulo de 2026 ali, no próximo ano agora 2025 para 2026. O que vai chamar a atenção, o que a gente vai ficar de olho, é como essa diretoria vai contratar agora, porque o Casares ele vai entrar no último ano dele de mandato, galera. Quero ver o que ele vai deixar para a próxima gestão, porque ainda tem a questão aí, né, da venda de Cotia, que a gente também está monitorando, que até agora está mais negativo do que positivo os conselheiros. Falar nesses conselheiros, né, cara? Recadinho para esses conselheiros do São Paulo, eles precisam acordar, cara. Eles precisam se posicionar, não deixar acontecer o que está acontecendo no São Paulo. Todas as gestões do São Paulo, desde lá do final do Juvenal Juventus para cá, esses caras estão lá. Precisa ter uma mudança, senão a dívida que é de 1 bilhão, daqui a pouco vai virar 2, galera. Olha, não tenha dúvida disso. Valeu, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço, muito obrigado aí pelo apoio de vocês sempre, tá? Amanhã a gente traz os relacionados para o jogo contra o Ceará, que vai acontecer na segunda-feira, e tá sobrando ingresso lá, porque não tem procura por ingresso, né? Torcedor, meu amigo, uma hora se cansa, né? Os caras, uma hora, tem que começar a pensar no torcedor também, né? Galera aí, tá todo mundo desfazendo o sócio torcedor, né? O São Paulo tá uma maravilha, viu? Vou te falar, cara, de verdade. A gente ama esse clube, mas as pessoas que estão governando esse clube, olha, eu vou te falar, hein? Difícil, é triste, hein? Valeu, tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Como sempre, vamos São Paulo, é nóis.